Olá, boa noite, turminha. Como é que vocês estão? Como vocês passaram? Hoje temos uma aula muito interessante, espetacular. Aqui estamos na terceira série do ensino médio, a aula de geografia. Então eu quero que vocês assimilem bastante nesta noite desse tema que a gente vai estar passando para vocês, dessa aula. A gente vai estar comentando sobre entender o processo histórico de regionalização. A gente vai falar sobre regionalização e também a gente vai contextualizar esse processo histórico de regionalização do mundo e suas consequências. Vamos abordar também a questão da geopolítica mundial, né? A gente vai falar da geopolítica mundial. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção para a gente ter uma excelente aula nessa noite. O título é Regionalização, né, e consequências. Primeiramente, a gente vai falar de geopolítica, né? O que é a geopolítica? Que é a sua definição. É a geopolítica mundial. A geopolítica é considerada a relação entre os processos políticos e as características geográficas, como localização, território, posse de recursos naturais, contingente, populacional e geológico. Então a geopolítica ela faz parte, né, desse contexto, dessa relação. Que a geopolítica não é só territórios, ocupação territorial, mas ela abrange a questão política, a questão de recursos naturais, contingente de população, geológico, né? Enfim. Nesse contexto histórico, né, vai dizer que antes da criação do termo geopolítica, este campo de conhecimento era abordado por diferentes disciplinas, como ênfases distintas, como a geografia, a teoria política, os estudos estratégicos e, anteriormente ainda, pelo que era chamado na antiguidade de arte da guerra. Então, na antiguidade, eles usavam muito a guerra para se fazer as conquistas territoriais, né? Era uma forma de geopolítica, de conquistar novas terras, né? Novas populações, novas economias, era dessa maneira. Hoje já é mais diferente, né? A geopolítica ela abrange, né? É uma política diferente, são estudos geográficos diferentes, estratégias diferentes, mas no contexto histórico ela vai dizer dessa forma. Ainda abordando a questão do contexto histórico, enquanto a geopolítica clássica tratava principalmente das relações entre poder e ambiente, Estado e território, guerra, estratégia e geografia, nas últimas décadas este campo de conhecimento agregou uma crise de temas relacionados à ecologia e meio ambiente, novas guerras, disputas econômicas, conflitos culturais e ideológicos, além de questões envolvendo mudanças demográficas, inovações tecnológicas, além de diferentes aspectos da globalização. Quer dizer que, de um certo tempo para cá, a maneira, a estratégica dos países, das nações, terem essa conquista, fazer a questão da geopolítica, ela teve uma dimensão diferente. Ela teve as suas questões diferentes, né? Não só usava a questão da guerra, a questão da conquista territorial, mas sim, hoje envolve vários fatores, como por exemplo, ecologia, o meio ambiente, né? Disputas econômicas, são conflitos culturais,
ideológico, né? A gente vê muito isso aí hoje, esses conflitos culturais, ideológicos, né? Questões envolvendo mudanças demográficas, né? Hoje a gente observa muito a questão das inovações tecnológicas, né, no mundo, e além de diferentes aspectos da globalização, né? Abordagens regionais da política também consideram as relações entre geografia e poder no plano nacional, em âmbitos municipal, estadual e federal. Este é o principal motivo porque em muitas escolas do ensino médio no Brasil, disciplinas como intituladas geopolíticas são destinadas à discussão de temas de atualidade, que debate da mídia, muitas vezes fugindo de qualquer tema tradicional da geopolítica clássica, né? Então a gente vê que os debates hoje são diferentes, isso não é igualmente aqueles anteriormente, sabe? Falando um pouco também de regionalização. Regionalização e consequência, né? O que significa regionalização? Regionalizar significa regionalizar o mundo, é criar áreas ou lugares semelhantes no planeta Terra, né? Regionalizar, digamos que seria uma forma de conquistar um espaço, conquistar uma região, um território, e habitar aquela região, se tornar aquela região habitada por pessoas, por populações, e começar a desenvolver as ações humanas, as ações antrópicas, né, nessas regionalizações. Então, as regionalizações mundiais, elas existem para uma melhor análise das particularidades de cada lugar. Cada lugar tem a sua forma de regionalização, né? Porque isso depende muito da estrutura, das características de cada lugar. Da natureza, por exemplo. É o clima, é os relevos, né? A questão dos fenômenos da natureza que tem naquele local, sabe? Das estruturas, né? Então, se tiver locais com bastante ondulações, né? Bastante locais que tem aqueles picos, montanhas, né? São mais difíceis de se regionalizar, né? Agora aqueles locais mais de fácil acesso, de transporte, de se locomover, de transportar materiais, legumes, produção, a gente percebe que esses locais são mais fáceis para ser regionalizados, né? Então, e as consequências, né? Vem a questão também das consequências, que são as guerras, morte, doenças, enfraquecimento de economias. Questão de regionalização, a questão da geopolítica, muitas vezes ela não traz só pontos positivos, ela traz muitas coisas negativas também, porque para se conquistar um espaço, muitas vezes, isso é sabido que eles usam também a força, a guerra. Então muitas conquistas através da guerra, através da força, do poder, né, da política, da força bélica, para ali conquistar um espaço, para ter novas conquistas geográficas e territoriais. Então nessa noite eu quero encerrar dizendo para vocês fazer uma reflexão desse tema nessa noite, né, desse estudo, dessa aula, e a gente vai fazer aqui vai dividir vários grupos, né, para vocês estar discutindo, né, esse tema e trazer para mim um trabalho abordando os itens que falam sobre regionalização, né, geopolítica, o que é necessário, né, o que pode agregar valores, né, sobre economia, sobre território, sobre cultura, e vocês colocam nesse trabalho, façam esse grupo e me apresente na próxima aula. Muito obrigado e fiquem em paz.
É muito